Boa noite, bom dia, boa noite, irmãos. Então, bom dia ou boa noite, amigos. Vamos continuar com a leitura do livro de Jó. Hoje a gente vai ler os capítulos 36 e 37, porque é uma coisa só, os dois. São os dois últimos capítulos antes que o Senhor enfim se manifesta, que ele ficou em silêncio, ouvindo todas essas queixas, essas suposições de por que tudo isso acontece, essa desgraça, na verdade, acontece com Jó porque ele foi agraciado a sua vida toda e de repente a graça saiu, Deus só não permitiu ao diabo de tirar a vida de Jó, mas tirou tudo dele. Aí ele vai se manifestar nos próximos capítulos e a gente vai entender muito melhor por quê. Mas agora a gente vai ler os dois últimos capítulos onde Eliú está continuando na verdade, a justificar esses atos de Deus. Ele está demonstrando ou advogando em relação ao poder de Deus. Ele fala, mas como que a gente pode, ou como o Jó poderia, os amigos dele também, podem duvidar da grandeza e do poder de Deus. É muito bonito como ele aborda esse poder, que é um poder com amor, o que é muito difícil a gente poder encontrar nos homens. Quando alguém tem poder, geralmente ele perde o lado amoroso, Ele começa a ser tirânico, é orgulhoso, na verdade, Então a gente vai ler esses capítulos 36 e 37. Obrigado, Senhor, por mais um dia de leitura, mais uma luz que você, Senhor, está nos dando no nosso espírito, nos nossos corações, através desses dois capítulos. Senhor, eu peço que você, através dos meus comentários, possa realmente transmitir os teus pensamentos e a vontade do teu coração, e não a minha. Em nome de Jesus, eu peço agora a tua unção em cima desses textos que vêm diretamente de ti, de teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos ler e entender o que Eliú fala para Jó aqui, Então a gente lembra que no capítulo 35, da última vez, Eliú falava sobre a respeito da justiça de Deus, que Deus é justo de qualquer maneira e que não somos nós que podemos querer julgar se nós merecemos ou se nós não merecemos tal condição ou tal outra condição. O principal, a justiça de Deus, é que Ele nos salvou já. Isso é a maior justiça que Ele pode nos dar, a vida eterna. O resto pouco importa, na verdade. E hoje, no 36 e no 37, ele lembra do poder, da justiça também, mas do poder de Deus. Deixe-me prosseguir, o capítulo 36, Deixe-me prosseguir e lhe mostrarei a verdade, pois ainda não terminei de defender a Deus. Apresentei argumentos profundos em favor da justiça do meu Criador. Digo somente a verdade, pois sou homem pleno, de pleno conhecimento, pois
sou homem de pleno conhecimento. Deus é poderoso, mas não despreza ninguém. Ele é grande em força e entendimento. É isso que eu estava falando bem no início. Deus ele é muito poderoso, é por isso mesmo que ele não despreza ninguém. Porque ele é o contrário dos homens. Quando o homem tem poder, ele quer servir, hein? Ele quer que os outros sejam quase sejam os seus ordens, as suas ordens, hein? É difícil a gente encontrar homens poderosos, mas cheios de amor, hein? Na verdade, Jó era, ou tentava, de ser cheio de amor, ajudando, hein? Ele tinha muitas obras. Mas às vezes isso não quer dizer que o coração estava realmente amoroso. Ele poderia talvez fazer isso por... Às vezes a gente faz as coisas por temor, porque a gente não quer ser castigado, ou porque a gente tem medo de algumas represálias, né? Pode ser de doença, de maldição. Então a gente faz, hein? Pensando que se a gente não faz, a gente peca, consequentemente, não vai ser bom para a gente. Então, mas como Deus é amoroso, Ele é poderoso, é por isso mesmo que Ele não precisa de ser duro, porque Ele não teima de perder o poder, hein? Ninguém pode chegar a Ele e falar, não, eu não vou fazer assim, caso você não faz alguma coisa para mim, você vai ver, isso aqui não faz sentido nem é cabível com Deus, hein? Então Deus ele é sempre justo, porque ele sabe que ele é o único a ter o poder total, supremo, hein? Ele tem a soberania de tudo e qualquer coisa. Então ele realmente não tem medo de perder esse poder, é por isso ele não precisa nem gritar, nem ser tirânico. Ele pode ter o poder em conjunto com o amor. Deus é poderoso, mas não despreza ninguém, no versículo 5. Quer dizer que mesmo sendo poderoso, ele não despreza ninguém. Ele é grande em força e entendimento. Não permite que os perversos vivem, mas faz justiça aos aflitos. Isso quer dizer, através do amor dele, ele vai com amor fazer justiça para quem está no aflito. Observa atentamente os justos. Coloca-os em tronos com reis e exalta-os para sempre. Se estão acorrentados e amarrados com cordas da aflição, ele faz que vejam o motivo, mostra-lhes que pecaram, sendo orgulhosos. Olha como é interessante aqui. Quando as pessoas estão na aflição, Deus mostra o motivo. Ele faz que vejam o motivo da própria aflição das pessoas. Primeiramente, ele não tira a aflição. Tem muita gente assim, do nada. Tem muita gente que acha, eu estou numa situação difícil, eu pedir a Deus me tirar, me colocar num caminho melhor, me tirar desse caminho. Mas, às vezes, para a gente entender o que a gente tem que mudar, não é Deus que muda para a gente. Então ele mostra, a gente tem que ser capaz de ver aonde que a gente erra. Isso não é fácil, hein? Mas ele fala que mostra. Agora, se a gente quer mudar ou não, é outra coisa, hein? Ele faz que vejam o motivo, mostra-lhes que pecaram sendo orgulhoso. Então ele fala que aqui é o orgulho que faz que as pessoas não vê, ou que a gente não vê, onde a gente peca. Chama-lhes a atenção e ordena que se afasta do mal. Muitas vezes a gente faz o mal e não quer deixar. Mal é tudo qualquer coisa que não agrada a Deus. Hein?
Se obedeceram e serviram a Deus, serão abençoados com prosperidade a vida inteira. Aqui ele fala até de prosperidade, hein? Se obedeceram e serviram a Deus, serão abençoados com prosperidade a vida inteira. Todos os seus dias serão agradáveis. Como? Se obedeceram e serviram a Deus. Se, porém, não o ouviram, serão atravessados pela espada e perecerão por falta de entendimento. Agora, como que a gente tem um entendimento com Deus? Só indo ouvir a palavra dele, ou num culto, ou em alguma assembleia, ou diretamente lendo a palavra, hein? Porque a palavra de Deus, a Bíblia, ela é a voz de Deus encarnada, hein? Quer dizer, em verbo, no caso. Se, porém, não o ouviram, serão atravessados pela espada e perecerão por falta de entendimento. Pois os ímpios são cheios de ressentimento. Mas quando Deus os castiga, não o clamam por socorro. Você vê, aí ele falava dos que não querem obedecer a Deus. Ó, se obedecer a Deus, eles serão abençoados. Se, porém, não o ouviram, serão atravessados pela espada. Pois os ímpios são cheios de ressentimento, de mágoa, hein? Mesmo quando Deus os castiga, não clamam por socorro. Porque mesmo quando Deus permite que a situação fica difícil, eles não clamam por socorro, eles querem por eles mesmos fazer justiça. Morrem em plena juventude, depois de desperdiçar a vida em imoralidade. Isso se vê muito por aí, hein? Com essas novas doenças, novas talvez nem tanto, mas com essas doenças DST, a gente vê muitos jovens que morreram e que morrem por causa da imoralidade, né? Mas por meio do sofrimento, ele livra os que sofrem, e por meio da adversidade obtém a atenção. Então, quem teme a Deus, quando ele sofre, ele clama a Deus. Agora, o ímpio, mesmo quando ele sofre, eles não clamam, ele fala, Deus os castiga, mas não clamam por socorro. Agora, mas por meio do sofrimento, ele livra os que sofrem, que clamam a Deus, e por meio da adversidade obtém a sua atenção. Aí, Jó também quer afastá-lo do sofrimento. Deus também quer afastá-lo do sofrimento e levá-lo a um lugar onde há aflição. Quer pôr em sua mesa as comidas mais saborosas. Você, porém, insiste em saber se os perversos serão julgados. Você está cuidando da vida dos outros, em vez de você ver que Deus está te dando esse sofrimento para você pensar, para você refletir, para você cair do cavalo, descer do cavalo, né? Porque você quer sempre saber se os outros vão ser julgados, se os ímpios, os perversos vão ser julgados, em vez de olhar para você. Não se importa, não julga os outros. Você, porém, insiste em saber se os perversos serão julgados. Só consegue pensar no juízo e na justiça. Tome cuidado para que a riqueza não o seduza. Não deixe que o suborno o leve a pecar. Acaso toda a sua riqueza ou todos os seus grandes esforços poderia guardá-lo da aflição? Não deseja a proteção da noite, pois é quando as pessoas serão destruídas, bem na noite, né? Que as pessoas elas fazem as coisas escondidas, é ali que acontecem as grandes desgraças, né? Fica atento, afaste-se do mal, pois Deus enviou este sofrimento para guardá-lo de uma vida de maldade. É geralmente o que acontece. Bom, lá no caso de Jó, realmente a gente sabe pela história toda que não é porque ele tinha uma coisa realmente desregrada, uma vida desregrada, era um desafio com Satanás, hein?
Mas mesmo nesse desafio, Jó se permitiu de ter uma dose de orgulho que fez que ele não parou de questionar a Deus, hein? Ele não entendeu que o que basta na vida dele e nas nossas vidas é ter a justiça de Deus, o amor de Deus que nos livra da vida eterna no inferno, hein? Longe dele, longe do seu amor. Então, o fato que ele nos resgate, é que ele nos permite, nos pouquinho de tempo na Terra, de fazer essa escolha para ele, é a justiça que ele tem, é o amor que ele tem para a gente. A gente não tem que questionar as outras coisas, não. Ele mesmo fala, no versículo 11 aqui, se obedeceram e servir a Deus, serão abençoados, com prosperidade a vida inteira. Então é só obedecer e servir a Deus. Aí tudo ocorrerá bem. Deus é, o 22, hein? Deus é muito poderoso. Quem é mestre com ele? Ninguém pode lhe ordenar o que fazer, nem lhe dizer, agiste mal. É o que ele estava mais ou menos dizendo, né, o Jó? Você deve sim dar glória a Deus por suas obras poderosas, entoar cânticos de louvor. Todos viram suas obras, ainda que apenas de longe. Deus é tão grande que não podemos compreender, não há como calcular os anos da sua existência. É verdade, né? Quem poderia calcular a existência de Deus? Ninguém. Ele faz a água subir como vapor e depois a destila em chuva. As nuvens derramam a chuva e a humanidade toda se beneficia. Quem pode entender a extensão das nuvens? O trovão que ressoa no céu. Deus espalha relâmpagos em volta de si e cobre as profundezas do mar. Com esses atos poderosos, governa os povos e lhes dá comida com fartura. Verdade, como tudo é bem programado, hein? A chuva, o céu, o sol, a água, as plantas que crescem, que dão comida. Enche as mãos de relâmpagos e atira cada um em seu alvo. O trovão anuncia sua presença e a tempestade sua ira indignada. Agora o capítulo 37, a continuação. Quando penso nisso, meu coração bate mais depressa e estremece dentro de mim. É verdade, quando a gente pensa na grandeza, a força da natureza, né, que a gente chama, mas na verdade é a força que Deus está colocando na natureza. Hein? Ouça com atenção o estrondo da voz de Deus, que da boca dele troveja, ressoa pelo céu. E seus relâmpagos brilham em todas as direções. Depois vem o rugido do trovão. A voz tremenda da sua majestade, quando ele fala, não a refreia. A voz de Deus é gloriosa no trovão. É impossível imaginar a grandeza de seu poder. Realmente é impossível, não é? Quando a gente vê tempestades, a gente não sabe por onde correr, né? Só se proteger e pedir a Ele, não vai acontecer nada maior nas nossas vidas, né? Porque realmente a tempestade, a chuva, o relâmpago, ele castiga tudo, hein? Até os montes vêm abaixo, hein? Um deslizamento de terra, até as montanhas se movem. Então é terrível. O poder de Deus. Ele disse à neve: venha sobre a terra. Eu ordeno a chuva. Caia em torrentes. Todos param de trabalhar a fim de observar seu poder. Os animais selvagens buscam abrigo e ficam em suas tocas. A tempestade sai dos seus aposentos e ventos fortes trazem o frio. O sopro de Deus envia o gelo e congela grandes extensões de água. Ele carrega de umidade as nuvens e espalha entre elas seus relâmpagos.
As nuvens se agitam sobre a sua direção e cumprem suas ordens sobre toda a terra. Deus faz tudo isso para castigar as pessoas ou para mostrar o seu amor. É verdade, quando a gente pensa, uns são castigados pela chuva, pelas torrentes, pela destruição, hein? E outros são abençoados. Por exemplo, agricultores que precisam de água, de chuva, para as coisas crescerem. É um ato de amor, né, de Deus. De qualquer forma é ato de amor, porque o fato simplesmente de nos dispensar chuva, imagina a vida sem água. Primeiramente, a água é vital. Se a gente não pode tomar água, a gente morre. Mas imagine lavar. Mais nada poderia ser limpo sem água. Claro que a gente pode esfregar com outras coisas, mas imagine o pó, a poeira na qual a gente viveria, seria inviável, hein? Sem água. É o que a gente gasta de água todos os dias. Você já presta atenção. Então, precisa de muita água. É o que ele mais dá para a gente, Deus, é água. Vê os oceanos, eles cobrem os 2/3 do planeta, hein? Ou até mais. Tem água, 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 e o que a gente mais precisa é água. Deus faz tudo isso para castigar as pessoas ou para mostrar seu amor. Presta atenção, João. Pare e pense nos feitos maravilhosos de Deus. Vamos ver, vamos parar e pensar nisso. Você sabe como Deus controla a tempestade e faz os relâmpagos brilharem nas nuvens? Você entende como Ele move as nuvens com perfeição e conhecimento maravilhosos? É verdade, a gente vê que as previsões meteorológicas, até hoje, realmente são previsões e não são certezas, né? A gente nunca sabe muito bem onde o vento vai se levantar e para onde ele vai acabar. Então, pelo menos com precisão a gente não sabe, porque geralmente as previsões erram bastante. Ou em temperatura, ou em chuva, ou em todos os sentidos, né? A gente espera às vezes um inverno drástico, rigoroso, vem lá um inverno, vem quase um verão, é o que a gente está vivendo agora, hein? Temperaturas de quase 30 graus, 28, noites com 15 graus, e a gente está praticamente no coração do inverno. Não, a gente está saindo do inverno, mas é bem complicado, hein? Enquanto você fica sufocado de calor em sua roupa, o vento perde a força e tudo se acalma. Ele faz o céu refletir o calor como um espelho de bronze. Acaso você pode fazer o mesmo? É verdade, quando o calor vem do céu. Ensina-nos, então, o que dizer a Deus. Somos ignorantes demais para apresentar nossos argumentos. Como ele fazia, estava argumentando. Por que é que ele tinha feito isso, que ele fazia aquele. Estava argumentando, do porquê acontecia tudo isso com ele. Deus deve ser avisado de que desejo falar? É possível falar quando se está confuso? Porque se ele fala, se a gente não sabe de todas essas coisas que ele acaba de falar, então nós somos confusos. Pelo menos a gente não tem a resposta, hein? Para nós tudo isso é confusão. Não podemos olhar para o sol, pois ele brilha intensamente no céu. É verdade. Quando o vento dispersa as nuvens, quando não tem nuvem, olha para o céu, para o sol, você fica cego depois de alguns segundos. Da mesma forma, dourado esplendor vem do monte de Deus. Ele está vestido de tremenda majestade. O Todo-Poderoso está além da nossa compreensão, apesar de seu grande poder. Lá ele repita isso, olha como é importante isso. Apesar de seu grande poder, a ninguém oprime em sua justiça e retidão.
Por isso, em toda parte, as pessoas o temem. Todos os sábios lhe mostram devoção. Aqui acaba o 37. Isso é que a gente tem que reter nesses dois capítulos. É realmente o poder de Deus. É o fato que, como ele é poderoso, né? Quando a gente vê todos esses deuses com D minúsculo, dessas outras religiões, o poder deles é um poder assim que é dominador. Deus não. Deus, ele é justo, é a justiça. Hein? E como ele acaba aqui, ele não precisa, ele é cheio de amor, porque em tudo que ele dispensa, quando a gente o serve, é isso que é maravilhoso, que tem que lembrar. Se obedecerem e serviram a Deus, serão abençoados com prosperidade a vida inteira, e todos os seus dias serão agradáveis. Quer dizer que quando vem a tempestade, quando vem os relâmpagos, quando vem a neve, quando vem um vento, não é para nós. O castigo não é para nós, quando ele fala, Deus faz tudo isso para castigar as pessoas ou para mostrar o seu amor. Esse ou para mostrar o seu amor é para quem obedece a Deus e serve a Deus. Para estes são abençoados. Então, para eles é um ato de amor. Não lhes acontecerá nada. Agora, para os outros, para os ímpios, eles são atravessados como uma espada quando vem coisas assim. Né? Eles podem até morrer. Quem não está reto, pelo menos aqui, em relação à palavra, nesse contexto, é isso que a gente pode entender. É como a gente vê no final, no versículo 23 a 24, o Todo-Poderoso está além da nossa compreensão. Apesar de seu grande poder, a ninguém oprime em sua justiça e retidão. Então, quem é oprimido, quem recebe a opressão, quem se sente oprimido por Deus, é porque ele não está no caminho de Deus. Então, para este, Deus é um castigador, não é? É como Jó estava falando. Para ele, quando ele começou a criticar a Deus, ele só via os outros, ele só se importava com o castigo dos outros. Ele via os ímpios viver, ele começava a se importar porque Deus não iria julgar eles. Aí ele se sentia julgado. Falava, por que ele está me julgando a mim? Ele não estava entendendo, por falta de entendimento, de compreensão. Ele estava se sentindo oprimido. Ele estava sob opressão, porque ele não entendia. Por isso, em toda parte, as pessoas o temem. Todos os sábios lhe mostram devoção. Então, vamos ser sábios, vamos ter essa sabedoria de entender que tudo que Deus faz é bom. Especialmente quando a gente está o servindo, quando a gente obedece aos seus mandamentos, a gente não há de recear nada. Então, porque a gente sabe que ele é justo. Somente para isso temos que mostrar devoção. Por tudo, por isso em toda parte as pessoas o temem, todos os sábios lhe mostram devoção. Certo? Amanhã então a gente vai ver, agora enfim, o Senhor respondendo. Deus respondendo a Jó, hein? Ele vai perguntar por que ele tem todo esse questionamento. Ele vai explicar as coisas, vai recolocar os pontos nos is. Hein? Então, muito obrigado, Senhor. É verdade que nós somos teus servos, Senhor. Por isso nós temos a sua senhoria, Senhor. Nós respeitamos a sua senhoria porque nós sabemos, Senhor, que tu és o Senhor. Não há outro Deus. O resto são deuses com D minúsculos que não têm amor porque não se sacrificam, não são justos. Eles só querem receber, eles não estão dando nada.
Senhor, esses outros deuses, inclusive o Satanás, os demônios, eles podem até responder em alguns pedidos que são feitos, mas não sem cobrar de volta, às vezes, com a vida. De fato, com a morte, porque o que há para quem sirva esses deuses é a morte eterna, Senhor. Por isso, Senhor, nós te tememos, a gente te vê como nosso Deus, nosso Salvador, nosso Senhor. Tu és tudo para a gente, Tu és nosso Criador, o Criador de todas as coisas, e quem merece o temor e o respeito, Senhor. Dá-nos essa sabedoria, porque como você fala aqui no último versículo, você fala que os sábios te temem, Senhor. E a gente quer ser sábio para poder te temar, Senhor, para poder entender a Tua justiça, porque também você fala por falta de entendimento, a gente não consegue temar e ver a Tua justiça. Nós queremos ter esse entendimento. Esse entendimento a gente recebe de Teu Espírito Santo. Hein? E, Senhor, a gente te pede sabedoria, como está escrito em Tiago. Você dispensa a sabedoria em abundância para quem a pede, Senhor. E a gente te peça. Nos abençoa com sabedoria, Senhor, a fim de nós entendermos a Tua justiça. Em nome de Jesus. Amém. Então, obrigado por assistir. Vamos, então, para a próxima vez, para o capítulo 38, que vai ser realmente muito bom, porque vai ser a resposta de Deus, hein? A todos esses questionamentos. Agora que está ficando realmente, está dando toda a luz sobre todos esses capítulos, sobre o que acontece com João. Então, boa noite, bom dia e sejam abençoados. Tchau, tchau.